Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Falaremos hoje sobre automações utilizando o plugin, o JMWE, que é um plugin muito utilizado aqui no ecossistema Atlassian. E mais uma vez, um vídeo bem simples para contribuir nesse aprendizado envolvendo a Atlassian e os seus principais aplicativos, perfeito? Nesse cenário, nós temos um projeto onboarding, onde uma demanda chega com os dados de um novo colaborador, por exemplo, e em um determinado momento desse fluxo, a gente tem que gerar um item novo e um projeto diferente, que no caso aqui a gente vai gerar um item no projeto Facilities. Por quê? Em alguma etapa desse atendimento, nós podemos nos deparar com dados sensíveis. Por exemplo, apenas o time de onboarding e RH pode acessar esse projeto porque nós temos aqui algumas informações mais sigilosas, né, envolvendo salário, valores de bônus de indicação, por exemplo. E esse novo colaborador ele precisa receber o computador na casa dele, né, o equipamento ali. Então o time de TI ou o time de Facilities precisa acessar aqui para pegar essas informações, esses detalhes no Gira. E para isso não acontecer, né, de um acesso indevido, né, e para ter mais segurança das informações, nós podemos gerar um item filho desse cara aqui, desse item aqui, direto no projeto e no board do Facilities, perfeito? E também a questão de organizar as demandas, que essa demanda aqui, quando ela for concluída, a etapa de análise das informações, dos documentos do novo colaborador foi concluída. Então agora inicia-se um fluxo novo, porém em um projeto diferente. Perfeito? Então, basicamente, essa é uma necessidade e que pode ser, claro, algo parecido com isso. Perfeito? O que nós vamos fazer aqui é, nós vamos definir que quando esse item aqui for para o status done, quer dizer que eu finalizei as minhas atividades, agora eu quero gerar um item novo no projeto Facilities e fazer essa referência, né? Ter aquele link de issue aqui mostrando o projeto relacionado. E nós poderíamos utilizar o próprio automation mesmo, né? A automação do Gira nativa, porém nós vamos utilizar o plugin para fazer isso, que é um plugin muito utilizado, tá? A gente conhece ele como JMWE, ok? Que é o Gira MISC Workflow Extensions. Nós iremos aqui em Actions, a gente vai criar um evento baseado em ações. Legal? Por quê? Porque essa ação pode ser um comentário no item, uma mudança de uma edição de campo, a criação de um item novo, uma transição, que vai ser o nosso caso. Então nós iremos aqui em Create New Action. Esse template também é bem novo, é bem recente desse aplicativo, legal? A gente já pode colocar aqui uma descrição, um título, criação de item, colocar assim FAQ, legal. E aqui é muito interessante a gente tentar documentar essas automações. Então aqui a gente pode colocar bem brevemente quando um item do on for encerrado, será criado um item no FAQ. Perfeito, bem resumido. E aqui é onde nós vamos criar efetivamente essa inteligência, legal? Primeira coisa, a gente tem que selecionar o evento. Qual que é o evento? É o item criado, atualizado, algum comentário. No nosso caso aqui vai ser uma transição, tá? Uma transição de item, tá? E nós podemos inclusive especificar de qual status para qual status isso vai ser o gatilho, né, dessa automação. Nesse caso, eu vou colocar de qualquer status para o status done. Então, nesse momento, ele vai ter o gatilho dessa automação. Legal? O escopo também é muito importante a gente definir, porque se a gente deixar aqui como qualquer, obviamente, de qualquer projeto do meu Gira, quando for para dono, ele vai tentar executar essa automação. Então aqui é legal a gente já dar uma filtrada, colocando só, por exemplo, o projeto onboarding. Legal?
que é esse primeiro aqui. Issue types também, se for o caso, a gente pode definir, por exemplo, só se for uma subtask, ou só se for uma task, uma história, enfim. Eu vou deixar qualquer uma, tá? Mas é interessante, se for o caso, filtrar ainda mais esse gatilho, para que ele não execute esse robô sem necessidade, legal? E por último, a gente vai fazer o que vai acontecer, né? Qual que seria a ação. E aqui nós temos infinitas ações, até envio de e-mail, por exemplo. O que a gente vai fazer aqui é procurar o Create Issues, e aqui a gente vai configurar essa criação. E a gente tem que colocar aqui qual que é o projeto, em qual projeto vai cair esse novo item. Vai ser no projeto Facilities, legal. Qual que é a type? Pode ser a type task mesmo, não vai fazer diferença, mas poderia aqui talvez ter uma type específica para essa atividade. Tá? Essa parte aqui eu gosto muito de frisar, porque é importante a gente configurar esse link, principalmente que posteriormente, caso você queira fazer alguma ação envolvendo esses dois itens, sem esse link é impossível, tá? Impossível não, vai se tornar muito difícil você conseguir localizar esse item, tá bom? Então aqui eu sempre costumo colocar, por exemplo, a gente pode colocar talvez um clone. Isso é legal, tá? É um clone e vai aparecer no item que executou o gatilho. Na verdade, nos dois itens, né? No que originou e no que acabou sendo criado, tá bom? No caso aqui, o solicitante, né, o repórter, a gente pode copiar o mesmo, não tem problema, mas a gente poderia inserir um valor diferente. O resumo, a gente pode solicitar que ele copie, né? Mas a gente poderia, por exemplo, colocar para ele copiar ou utilizar um valor customizável, que no caso aqui é o resumo do item, que é esse issue.fields.summary, e alguma informação anterior. Poderia ser, se eu colocar essa informação assim, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, que ele vai estar só copiando. Quando eu uso esse custom, eu posso colocar aqui, por exemplo, posso colocar assim, um novo on. Legal. Por quê? Só para quando a pessoa bater o olho ela saber de onde veio, sabe? Mas poderia ser qualquer informação. Nas opções avançadas é importantíssimo a gente trabalhar aqui nos campos, tá? Quais são os campos que eu quero copiar? Lembrando, eu não quero copiar aqueles campos de valores. E, na verdade, é um detalhe bem importante. Para ele copiar um campo do projeto ON e levar para o projeto de Facilities, essas informações, esses campos, ele tem que existir nos dois. Por exemplo, eu quero copiar nome do nome completo, e-mail, logradouro. Lá no projeto Facilities, tem que existir esses campos, tá? Então eu criei uma aba aqui, ó, nome completo, e-mail, logradouro. Se não existir esses campos aqui, se eu deixar só esse apenas copie, não vai, no caso esse cara aqui, né, copie todos os campos, não vai funcionar legal. Eu teria que fazer esse cara aqui para copiar apenas os itens que eu setei, né, e fazer a seleção e para onde esse campo vai. Se fosse o caso, por exemplo, de não existir o nome completo, ele vai alimentar outro campo, eu teria que fazer essa configuração aqui. Porém, eu configurei. Os mesmos campos que existem no onboarding existem no FAQ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só pedir para copiar mesmo. Eu não vou pedir para copiar todos os campos, poderia, é até mais simples, mas eu vou copiar apenas o que eu setei aqui abaixo, porque tem alguns campos que eu não quero copiar. Legal? Então vamos lá. O primeiro campo que eu quero copiar é esse cara aqui. Essa parte aqui a gente pode fazer, por exemplo, eu quero copiar exatamente a mesma informação, ou se eu quisesse eu poderia setar uma informação nova, ok? Mas faz mais sentido nesse caso eu copiar. Legal? Ele vai copiar esse campo. E assim, todos os campos que eu quiser que apareça nesse novo item, tá?
Então, vamos fazer isso aqui rapidinho. Logradouro também. E um dos maiores benefícios, né, de utilizar esse aplicativo, claro que é um aplicativo adicional, né, ele existe o custo dele, mas ele não tem o problema da limitação. Legal? Que na licença do Jira Software Standard, que é o primeiro nível após a licença gratuita, tem uma limitação mensal de execuções. Legal? E aqui nós não teríamos, né, nós não temos esse problema falando de Event Base, ok? Nós não temos esse problema. Então, legal, coloquei todos os campos. O que nós poderíamos fazer aqui também é, falando nessas configurações adicionais, ou colocar um delay, se for o caso, ou apenas rodar essa função se alguma condição for verificada. Por exemplo, eu quero que só crie se o campo tal tiver com tal informação. É um exemplo, tá? Então você poderia colocar aqui essa validação adicional. Nesse caso não, então aqui ficou bem simples, tá? Só recapitulando, projeto, qual que é a type, eu quero que apareça o link, tá? O solicitante eu vou copiar, assim como esses campos que a gente mapeou aqui. Legal? Posso dar um save. Então ficou dessa forma. Perfeito? A gente já pode também salvar aqui. Nós temos o nosso primeiro Event Based Action. Legal. Então agora é a hora do teste. Vamos aqui no quadro de onboarding, pegar esse item aqui. Nós vamos transicionar ele para o status done. Perfeito. O gatilho, né, o gatilho que nós configuramos é exatamente esse aqui. De qualquer status do meu item, quando eu for para done, crie um item no projeto Facilities. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que já criou. E esse linked aqui é muito legal você ter. Você pode ver que criou, inclusive com aquele novo on, tracinho, o resumo desse cara aqui, que é o novo colaborador Brian. Então, funcionou legal. E isso aqui é legal porque você tem um melhor rastreio dos seus itens, tá? Então, claro, se a pessoa tiver acesso ao projeto, né, ele vai conseguir abrir esse item. Você pode ver que o repórter foi copiado como esperado. E dentro dessa aba onboarding, todos os campos que eu mapeei, de endereço e nome, foram copiados também. E aqui também nós temos esse link, tá? Para mostrar a chave, o resumo, o status e o responsável. Legal? Então é isso. Dessa maneira você consegue fazer a criação de itens no Jira de uma forma bem simples utilizando esse plugin, que esse plugin é muito legal, que te dá mais possibilidades, uma maior robustez na hora de fazer essa demanda, tá? De criar itens relacionados aí entre projetos. E por exemplo, caso que você queira que, ok, eu comentei alguma coisa aqui, eu quero que comente também lá no on, eu mudei esse status aqui, eu quero que mude esse status aqui também se for o caso. Essa conexão entre os dois itens é mais simples agora, porque a gente tem esse link de work itens aqui, já mapeado pelo robô. Perfeito? Então esse foi o vídeo, bem simples, espero que tenha ajudado de alguma maneira. Fique à vontade para comentar, sugerir alguma coisa, algum outro tópico e até o próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.